Graça e paz a todos. Amado, estava eu aqui pensando, quantas vezes nós já não ouvimos por aí alguns canais dizerem: o cônjuge de vocês que voltaram para casa, mas vocês voltaram a entrar no deserto, foi porque vocês receberam numa hora inadequada. Vocês não vigiaram. Eu tenho a seguinte opinião, que não tem como nós percebermos se eles estão voltando no momento errado ou não. Se eles dizem que se arrependeram, quem somos nós para julgar aquilo que está no coração deles? Porque nós não podemos julgar corações, meus amados, e sim as más obras. E como nós vamos saber se o que eles estão falando é um arrependimento segundo o mundo ou se é um arrependimento segundo a Deus? Arrependimento segundo a Deus leva à vida. E arrependimento segundo o mundo, que é o remorso, leva à morte. Só quando eles manifestarem as más obras deles. Então, não tem como nenhum de nós adivinharmos se aquele real arrependimento dele é sincero ou não. E nós sabemos também que também não podemos julgá-lo. Às vezes eles pensam que estão arrependidos e não estão. Eu não creio que a pessoa volte para o cônjuge, vou enganá-lo de novo. Eu não creio nisso, sinceramente. Isso é uma opinião, tá, meus amados? Mas agora, é óbvio, se uma esposa tem um marido que saiu de casa por alcoolismo, porque o cara está bebendo e através da bebida, pelo seu vício, vem agredir a esposa e tudo, por isso que houve esse divórcio, essa separação. E se ele volta dizendo que não bebe mais, como que essa esposa vai dizer que ele não está bebendo mais? A não ser se ele voltar a se embriagar. A mesma coisa, no caso, é o cônjuge que diz que não adultera mais. Só vai descobrir se ele realmente se arrependeu ou não, se ele não adulterar mais. Então é através da convivência. Por isso que, se alguma de vocês, o cônjuge de vocês voltarem, e caso contrário, voltar a entrar no deserto, não se culpem, meus amados. É óbvio que no início tem que haver uma conversa. Vocês deixarem, já que o cônjuge voltou arrependido, deixar à vontade para ele confessar os seus pecados. Vocês têm que prestar atenção para ver se ao eles confessarem os pecados, eles não estão justificando os erros deles. Quando a gente confessa pecado, a gente não fala: mas eu pequei por causa de vocês, porque você também agiu desse modo, por isso que eu agi assim. Não, a pessoa tem que admitir que errou. Lembra lá de Adão e Eva? Quando Eva comeu do fruto proibido? Aí muitas pessoas... mas Adão, como sendo o homem, ele tinha que tomar conta da Eva. É aí que ficou a Eva dizendo: mas o Senhor foi a serpente que o Senhor colocou no paraíso que me enganou, culpando a Deus. E quando foi falar com Adão: Senhor, foi a mulher que tu me deste que me fez cair em tentação e eu pecar. Então, isso são justificativas para os próprios erros. E nós não devemos justificar os erros. Por isso, quando o cônjuge retornar, vocês têm que deixar que eles confessem o pecado deles. E vocês têm que perceber, com muita sabedoria, se eles não estão justificando os seus pecados. Então, por aí, você já começar a entender se realmente houve um arrependimento eficaz. E eu estava aqui estudando o livro de Atos dos Apóstolos sobre o centurião Cornélio, Atos capítulo 10, que Cornélio, ele era um homem temente a Deus, ele e a sua família, e davam muitas esmolas. E o Senhor
o anjo do Senhor falou com Cornélio. Ele diz assim, ó: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope, ou Jope, para trazerem um certo Simão. Era Pedro, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, era um outro Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Então, o anjo havia falado com Cornélio. E nesse interim que Cornélio mandou os seus servos ir atrás deles, e também os seus soldados, também eles eram, um deles era temente a Deus, foi até Pedro. E Pedro, enquanto isso, estava esperando que fizesse o jantar. Ele subiu ao terraço e ali ele teve uma visão. Ele estava orando. E o anjo do Senhor trouxe um lençol cheio de animais vivos e animais impuros. Coma-o. E Pedro falou: não, Senhor, eu nunca coloquei nada impuro na minha boca. Então Pedro ali estava professando a sua religiosidade, que ele era judeu. Ele não entrava nem na casa de gentios. Ele não queria fazer nada errado, somente o que a Torá dizia. E de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite, preste atenção, meus amados, que o anjo falou para Pedro: não hesite em ir com eles. Não hesite em ir com eles. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você, Pedro, tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e o hospedou. Aí em seguida, Pedro foi até a casa de Cornélio e ele dizia que não entrava em casa de gentios, mas ele estava ali justamente porque o Senhor tinha falado com Pedro. Por isso que ele estava ali obedecendo. Então diz assim: você sabe muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que não se deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu a Pedro: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor mandou dizer-nos. Então ali Cornélio explicou a Pedro por que mandou chamá-lo. E agora Cornélio queria saber o que Deus falou para Pedro para falar com Cornélio. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Então, aquela visão que Pedro teve dos animais impuros, que Pedro nunca havia colocado na boca, era uma representatividade de que os gentios eram impuros.
que pela lei a salvação era para judeus. E Pedro entendeu que a salvação não era somente para judeus, e também para todas as outras nações gentílicas. E Pedro obedeceu. Então, um homem religioso como Pedro era, devoto da Torá, ele entendeu a mensagem do Senhor. Assim somos nós. Quando ali, voltando ali, falou assim, os homens... achei. No versículo 21. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo procuram? Minto, é antes. No versículo 20. Portanto, levante-se e desça. Deus falou com Pedro: não existe em ir com eles, pois eu os enviei. Então, meus amados, para terminar, não hesitem em receber o cônjuge de vocês. Se eles voltarem, se eles estão confessando que eles se arrependeram, vocês não podem repudiá-los, senão vocês estarão repudiando o cônjuge de vocês. Ah, mas o Hélito, e se? E se continuar no telefone? Eu vou ficar em dúvida se está falando com a amante dele. Ah, e se? Tanto e se. Meus amados, esqueçam o e se. Esqueçam o e se. Se Deus prometeu que a glória da segunda casa será maior que a primeira, se vocês continuam orando, não é só porque o cônjuge voltou, vocês param de orar, vocês continuam intercedendo pelo cônjuge, você sabe que Deus vai terminar a boa obra, porque foi Ele que começou. Sempre falo para vocês, o deserto, o mundo, quando o deserto acaba, seja ele qual for, não é como final de novela, porque nós só vamos ser felizes na glória com o Senhor. Enquanto a gente estiver nesse mundo, nós vamos estar no deserto, seja ele no casamento, seja ele separado do cônjuge, mesmo com o cônjuge voltando, continua o deserto, meus amados. Então, não hesitem em receber o cônjuge de vocês. Se ele está confessando que se arrependeu, vocês têm que aceitá-lo. Tá bom? Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.